Bem-vindos aí ao C, aí, a primeira, né, comunicação oral escrita. Então, eu já deixei a dica de hoje, né, no chat. Infelizmente, ainda não está liberado para vocês. Depois eu vou ver essa configuração aqui. Eu já deixei a dica aí do Senai Play. A gente vai vê-la aqui. E daí eu elenquei aqui a maioria das dúvidas, que realmente eu não sei se você já mexeu na plataforma nessa diferente, né, na do Ava. Ela é bem diferente aí da do T2K, mas aí eu peguei as dúvidas maiores aí e a gente vai navegar por elas aí, né? Tem gente que está com dúvida aí como enviar SAP, né? Onde que olha o conteúdo. Eu sei que tem o tutorial inicial aí, né? Mas não custa nada a gente dar uma reforçada aí enquanto aproveita e fala da matéria e eu mostro alguns conteúdos aí relevantes aí para vocês. Só fazer compartilhamento. Vamos lá, pessoal. A dica de hoje aqui é sobre instalações elétricas. Lembrando aí, né, da iniciativa de vocês terem, né, opção aí de mais materiais auditados, né? É uma, é uma excelente opção aí para vocês terem um maior domínio, né? Além do material impresso, além do SCORM, né? E muitos de vocês aí estão novo aí nesse conteúdo que ele é autônomo, né? Você vai fazendo ali as tarefas, é como se fosse um slide, né? Então, já que a gente vai ver sobre isso aqui, aí aproveitando e vamos falar das atividades aí, de cada uma das... São basicamente duas atividades, né? E dois fóruns. O que é valorado, né, efetivamente são a atividade 1 e a atividade 2. Vamos lá. Num canteiro de obras não dá para marcar bobeira. Qualquer descuido pode ser fatal. Você já imaginou o que pode acontecer se você tomar um choque daqueles? Pois é, para não levar nenhum susto, preste atenção nas dicas que vem por aí. O projeto e a supervisão das instalações elétricas é serviço para um profissional legalmente habilitado. E para colocar a mão na massa, só eletricista com curso específico. A instalação elétrica é provisória, mas não é por isso que o trabalho vai ficar mal feito. Deixe tudo nos trinques. Não vá dar sorte ao azar. Se você achar algum fio desencapado, chame o eletricista para fazer o isolamento adequado com fita isolante. Todas as extensões da obra devem ser feitas com condutores de dupla isolação. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pessoal. Não vá dar... Aí tá vendo aqui, ó, esse é um tipo de comunicação, né? Clássica aí, né, da elétrica aí, né? No domínio aí do eletricista, desde o eletricista até o engenheiro eletricista. Ele já olha aqui e já sabe que é uma instalação, né? Existe aqui as normas que falam sobre sinalização. Você já sabe que há risco de choque elétrico, ou seja, só dá uma breve olhada aí, você já sabe. E aí, geralmente na instalação, né, você tem as travas aqui de segurança, né, no quadro. Simplesmente, ainda mais quando você estiver fazendo uma manutenção, né? Aí geralmente, por exemplo, ali na Ambev, você está dando a manutenção, aí você coloca uma tag aqui, essa tag falando: eu, fulano de tal, estou trabalhando aqui nesse circuito, favor, né, não ligar. E mesmo assim você coloca a trava, que é para o quê? Ter um nível a mais de segurança. Então, a comunicação, né, ela não, assim como a gente viu aí vocês viram aí na apostila, né, ela
ela, né, é oral, é escrita, mas existem signos, né? Esses símbolos aqui que já é o projeto, né? Quando a gente chega lá em projeto predial, projeto industrial, projeto do sistema eletropotência em si, né? Você já tem símbolos que já te passam o quê? Uma informação, né? Parecendo aqueles hieroglifos do Egito, né? Você tem um desenho característico, aquele desenho ele já te conta uma história, né? Esse desenho aqui já tem um texto aqui, opa, risco elétrico, né? E eu só vou mexer se eu for o quê? Se eu for capacitado, né? Aí no caso seria um eletricista, ou se eu for qualificado, se eu for da área e eu ainda tiver a anuência da empresa, né? Então, aqui você olha aqui, você já tem a comunicação na coloração dos cabos, né? Geralmente, coloração de cabo, por exemplo, a fase A é preto, a fase B é vermelha, a fase C é cinza. Barramentos, ele tem uma coloração diferente, eles até utilizam a cor verde, muita gente confunde com o terra, né? Ah, não, isso aqui é o barramento de aterramento. Não, é porque no sistema de potência existe um código de coloração um pouco, cores, né? Um pouco diferente. Se eu não me engano, é amarelo, verde e marrom, né? Para barramentos, tanto quadro de distribuição, né? Na parte do secundário, quanto subestações. Então, existem alguns símbolos, né? Que são expressos em cores, expressos em desenhos, que ele já te passa todo um contexto. E aí você já sabe, né? Que ações você pode tomar para você poder fazer, no caso, né? Vamos supor, uma manutenção ou até a montagem mesmo. Que eu achei interessante fazer essa pausa aqui para a gente discutir sobre isso. Sorte ou azar. Se você achar algum fio desencapado, chame o eletricista para fazer o isolamento adequado com fita isolante. Todas as extensões da obra devem ser feitas com condutores de dupla isolação. Tranque os quadros de distribuição de energia. Os equipamentos elétricos devem ser aterrados, ligados ao solo. Assim, ninguém se machuca. Não deixe nada no meio do caminho. Organize os fios e os cabos para não atrapalhar a passagem de carros e de pessoas. Disjuntores são obrigatórios em todas as... Aí, outro tipo de comunicação, né? Você tem o quê? A organização, vem até lá né, o 5S, o ciclo PDCA, né? Planejar. Daí, depois que você planeja, você executa. E aí você pega e faz o quê? Uma análise do que você executou, vê as falhas que aconteceram, né? Ou possíveis, né, otimizações que você pode fazer. Aí você sempre vai estar fazendo isso, né? E uma forma boa é você o quê? Colocar a comunicação aqui, né? Onde são tomadas, a gente vai aprender aí mais para frente que a gente tem tomadas de uso geral, né? Equipamentos aí de baixa potência, tomadas de uso específico, que são equipamentos, né? Com a potência específica, que inclusive, né? Aqui está como geral, aqui, ó. Só ir um pouco mais para frente Eles aqui. são obrigatórios em... Ok, ó, aqui tá tomadas, lâmpadas, aí fala, né? Primeiro andar, segundo andar. Mas é o quê? É circuito de iluminação? É circuito de força? Basicamente, ou é força, ou é iluminação, né? Ou então seria de uma máquina específica, se fosse numa indústria, né? Até a comunicação aqui está um pouco, está comunicando, mas está um pouco falha, né? Então, você dá a entender que são tomadas, toda e qualquer tomadas, né? Só, já que a gente não viu aqui, né? Toda e qualquer tomada está nesse disjuntor aqui, né? E o maior problema que a gente vê, né, na nossa área aí é o quê? É você chegar num quadro de distribuição igual esse daqui e tem os disjuntores. E aí você olha assim, e agora, José, né? É de comer ou passar no cabelo? Daí aí tem cliente aí, né? Se alguém já trabalha na área, né? Tem cliente que fala, quantos que você vai cobrar? Você primeiro vai fazer uma avaliação, né? Para ver o quanto que você vai cobrar, se você vai utilizar material próprio. As concessionárias de energia hoje, né, antigamente, né, você fazia a licitação e aí você utilizava o material próprio.
Hoje em dia, né, com os materiais aí de baixa qualidade, que a maioria, principalmente alguns ali, umas que eu participei ali da Eletrobras, o pessoal desistiu e fala, aí tá lá no documento lá de licitação, né? Ó, valora só o seu trabalho, que o material a gente vai te fornecer, né? Então, assim, o maior problema é você chegar, né, numa instalação qualquer, for fazer a manutenção. Ó, pessoal, tem algum áudio aí aberto? Fecha aí, por favor. Ah, achei aqui. Então, o importante é a gente saber, né, perceber, né, esses símbolos aqui. E, infelizmente, né, tem, né, muitos profissionais aí que simplesmente só faz lá a instalação. Aí quem sofre é quem que tem que cuidar, quem tem que fazer essa, né? Imagina você fazer um relatório. Esse aqui tá até bom, né? Tem alguns aí que eu separei aqui para a gente dar uma olhada, né? Você fica pensando aqui, né? Por isso que eu já até deixei aqui já depois que a gente fazer aqui falar sobre, né, algumas dúvidas aí, né, a gente vai seguir aqui com algumas documentações técnicas para vocês já verem, né, já começar a perceber, né, como que esse mundo, como que a gente vai redigir os textos aí, né, fazer toda essa comunicação, né, tanto textual como por símbolos, por visual, como que você organiza, né, aquela instalação para você otimizar o tempo, né? Todas as máquinas devem ter cadeado. Só os trabalhadores autorizados podem ter acesso a eles. E na hora de ligar ou desligar equipamentos, só com a chave. Nada de gambiarras na rede, viu? Use tomada e proteja os plugs da água e da umidade. E não ligue mais de um equipamento. Ó, esse aqui, já fazendo spoiler, né, para quem não conhece da área, é um plug de padrão industrial. Se eu não me engano, eu até comentei na aula passada, né? Existe o padrão residencial, né, que é tomada de uso específico, que é aquele de 10 amperes, e tem o de 20 amperes, que hoje em dia, com a potência que tem aí dos equipamentos, principalmente aí chuveiro, né? Antigamente só tinha aquele chuveirão básico, aquele Corona, né, de 4.000, se eu não me engano, era 4.400 watts, né? Hoje em dia você tem, ixi, eu já vi chuveiro aí de 7.000 watts, né? Não tem a posição pelafrango, né? Que é aquela posição mais quente. Aí não, teve um que ele parecia aquela nave da Star Trek, que ele dava 10.000 watts, pensa. Só 10.000 watts é um dos tipos de consumidor monofásico que tem aqui em Goiânia, aqui, por exemplo, né? Da região aqui do Centro-Oeste. Na mesma tomada. Ó, isso aqui é o tal do robô, né, que você tem na obra, e aí você coloca esse quadro, às vezes ele é móvel, né, você utiliza um cabo PP, que ele tem dois polos, né, que aí você utiliza o que para energizar os vários equipamentos aí que está na instalação aí na obra. Tá vendo? Aqui tem o símbolo aqui, perigo, choque elétrico, né, a voltagem, né, esse 380 volts, ele é um pouco subjetivo, né? Porque ele pode ser tanto o trifásico, aonde a tensão é 110, como ele pode ser o trifásico, onde a tensão monofásica é 220, né? Depois a gente vai ver padrões aí de tensão nas concessionárias e locais aí. Tem rede elétrica perto de gruas, andaimes ou torre de elevador? Instale barreiras de proteção ao redor da área de trabalho. Dependendo do caso, chame a concessionária de energia local para tomar as providências. Ó, estão vendo aqui, ó, outro tipo de comunicação que não só ajuda, né, como é obrigatório. Tá aqui, ó. Isso daqui é o texto não só da NR10, né, mas é o manual de auxílio, porque o texto bruto aqui, se você não tiver conhecimento da área, você fica pensando assim, mas o que é isso? Que carga é essa que ele está falando? Carga é peso mecânico, é carga de potência elétrica, né? Parece óbvio para a gente, né, que a gente está fazendo, né, vocês estão fazendo curso de eletrotécnica, né, mas carga pode ser mecânica,
pode ser até hidráulica aí, dependendo aí do que você está manipulando, né? Que tipo de circuito, né? Circuito a gente pensa que só existe circuito elétrico, né? Tem circuito hidráulico e por aí vai. E tem a comunicação aqui, ó. Geralmente, pelo menos o diagrama unifilar, ele tem que estar desenhado aqui, ou então uma gavetinha aqui com o diagrama unifilar mostrando da onde que vem a energia, o que que ela está energizando, né? O que que esses disjuntores aqui, as tags nele, às vezes está aqui no desenho e também você coloca uma tag aqui no cabo indicando, né, da onde que vem a energia, para onde que vai, que máquina, que tipo de máquina que ele está energizando, se é, né, uma tomada de força aí para uma máquina de uso específico ou de uso geral, ou então um circuito de iluminação, né? Então você tem todo um resumo aqui que te dá subsídio para você fazer uma manutenção rápida aí e você consegue se comunicar. Antes de começar o dia, os equipamentos de proteção individual contra choque elétrico devem ser checados tintim por tintim. As botinas de couro com solar isolante estão aí. E os óculos de segurança? Não vá se esquecer do capacete especial, das luvas isolantes e de cobertura, do cinto de segurança abdominal com talabarte e, claro, do trava-quedas. Se desconfiar de alguma rede, fio ou instalação elétrica atrapalhando o serviço, procure o eletricista. E se tiver certeza do perigo, dê sinal de alerta. Fale imediatamente com o supervisor. Quando se fala em segurança, não tem meias palavras. É a sua vida que está em jogo. Vamos ver se você prestou atenção. Para não levar choque, é só isolar todo o equipamento elétrico. Nas instalações provisórias, não dá para esquecer os equipamentos de segurança especiais. Quando a gente lida com equipamento elétrico, né, só já fazendo spoiler, para a gente começar, né, a sentir, como diz um sobrinho meu, o chakra, né, da eletricidade, até as ferramentas, elas são específicas para trabalho em eletricidade, ou seja, ela tem uma isolação. Tem uma empresa aqui que ela chama Tecmax, fica numa cidadezinha aqui perto. Até o facão que eles utilizam para fazer poda de árvore, ele tem uma proteção assim na lâmina. Deixa eu... Depois eu vou desenhar ela aqui para vocês. Você só tem a lâmina dele, a parte de corte que fica exposta, é que ela é a parte metálica. A outra parte aqui do facão, ela está totalmente isolada, com produto isolante, na coloração laranja, né, para ele chamar a atenção, né? Então, todo tipo de ferramenta que, né, porventura você for fazer uma, né, por exemplo, uma poda de árvore que está atrapalhando, né, que está, ainda mais se for uma rede nua, né, um cabo de energia, seja da média tensão, seja da baixa tensão, ele em contato ali com o galho pode energizar, ainda dependendo, né, da situação aí, né, da árvore, ele pode fazer essa condução, ainda mais se for da média tensão, que tem uma fase tem 7.965 volts, mais ou menos, o da média tensão, né? Depois a gente vai ver, né, por que que tem essa tensão, não é o tal do 13.8? Mas ela é bifásico, no caso. Mas enfim, então é isolamento, né, equipamento de segurança, tem que ter, tudo tem, principalmente equipamentos de segurança, sinalização, a comunicação visual deles é o que aquela cor cheguei, aquela cor chamativa, para justamente além da cor ser chamativa, você tem aquela faixa reflexiva nos cones, na própria roupa, né, que o, é, o eletricista, né, ou o eletrotécnico, até o engenheiro, por exemplo, você vai fazer uma vistoria em uma subestação, né, uma subestação que entra uma linha de transmissão de 230 kV. Então, dependendo aonde você for adentrar, até a sua roupa, né, além da proteção com anti-chama, ela tem a faixa ali reflexiva para você, né, como se diz, as pessoas te ver que você está ali, né, e para chamar a atenção, né, por exemplo, você entra numa área que não é, né, não é para você adentrar, alguém percebe que você está indo e você é barrado aí.
Isso quando não está fechado lá, né? Quando não tem acesso. Enfim, gente, essa foi a dica de hoje. Agora, né, vamos né, manipular aí a plataforma e o T2K, né? Deixa eu só tirar essa tela aqui. Eu já deixei uma tela preparada aqui, já puxei o navegador aqui. Como a gente está tendo aula aqui com 5 turmas, agora deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pessoal, deixa eu fechar isso. Isso aqui foi a aba que eu usei para a gente entrar na aula aqui. Então, essa aqui é a aba das 5 turmas aí, né? Aqui, ó. Gravataí, né? Ó, e Santa Rosa. O Instituto aqui, ó, de Madeira Imobiliário. Esse aqui é o Senai Plínio Cruyff, né? Não sei se eu falei certo aqui, né? E o de mecatrônica aí. Então, o que eu for fazer em um, como se diz, vai estar, né, sendo aplicado no outro. Alguém tem alguma dúvida aí antes de eu iniciar aqui a navegação aqui? Eu sei que eu dei uma olhada aqui rápida, né? Já tem alguns vídeos explicando como é a plataforma, mas eu sei que sempre a gente tem dúvida. Principalmente, professor, cadê o material? Onde é que está o material, a área de postagem, né? Aí primeiro aqui, ó, você já deve ter vindo aqui no primeiro passo, né? Teve muitos alunos que tiveram dúvida aonde está, né, o livro, onde está o conteúdo do curso, onde está as descrições das tarefas, né? Então, tem 2 tipos de visualização aqui, ó. Tem essa visualização, que é um pouco mais difícil, porque você tem que clicar nessa setinha aqui, né, igual eu estou fazendo, para vocês conseguirem ver todas as opções, né? Aí depois aparece biblioteca aqui, aparece um monte de coisa. Talvez não apareçam todas essas coisas que estão aqui na tela, né? Porque eu tenho que o meu perfil aqui é de tutor, né? De professor, né? O professor é AD, né? Então, provavelmente no de vocês aparece mais isso aqui. Aí eu prefiro, ó, tá vendo esses quadradinhos aqui, né? Eu prefiro quando eu entro na sala aqui, né? Para fazer correção ou para ministrar aula, né? Eu prefiro colocar nesse tipo de visualização aqui, ó, que é uma lista, né? Então tem 2 tipos de visualização. Tem essa, que aí para você ver todas as opções, né? Você tem que navegar aqui. E tem essa aqui que coloca a visualização tipo uma lista. Eu acho mais interessante essa, né? Então, o conteúdo, até por exemplo, ó, é porque eu ministro aula aí para eletricista, né, de distribuição, mas geralmente o link ele fica bem aqui, né, nessa mensagem aqui. Mas o link aí de vocês, né, por exemplo, aqui, ó, esse é o link para entrar na nossa web aula aqui, né? Então, ó, quando você vem aqui em conteúdo do curso, você encontra, ok, essa aqui é a apostila da primeira parte, né? Técnicas de estudo, né? Ajudando vocês. O estilo do EAD, ele é mais autônomo, né? Vocês, por exemplo, entram no SCORM, é igual essa aqui, ó, estão vendo essa palavra aqui, amarelo aqui, quase que invisível, né? Ó, SCORM é o conteúdo autônomo. É aquele conteúdo em que a gente baixa as atividades, que no caso nosso aí, né, o C são 2, né, a SAP 1, né, atividade 1 e a atividade 2, né. Essa daqui é a apostila, né, eu já deixei ela aqui, aberta aqui em outro navegador, né, para facilitar para a gente aí, na hora que a gente precisar acessar um conteúdo aqui, né. Então, aqui você já entra. Opa, eu fui no errado aqui, ó.
Esse daqui é o da apostila, né? Você deve ter entrado aí ela carrega, né? A dificuldade é porque quando você entra, por exemplo, aqui na apostila, se você quiser ir atrás aqui, ó, pegar outro conteúdo, você tem que ir na setinha aqui atrás. Eu aconselho, né, vocês a abrir várias abas, que aí fica mais fácil, né? Uma aba com uma apostila aqui, né? Por exemplo, se você precisar consultar, né, na hora que você estiver fazendo a tarefa, aconselho vocês a fazer isso. Por isso que eu já deixei ela já pré-aberta aqui nesse outro navegador aqui. Beleza. Quando eu cliquei aqui, ó, conteúdo do curso, aí aparece aqui o SCORM. Esse é o SCORM aqui, ó. Até o nome fica bem escondido, ainda com esse amarelo aqui, né? Invisível, quase que não dá para a gente perceber, né? Então, ó, na hora que você carrega ele, ele abre outra aba. E esse aqui é o conteúdo, né? Autônomo. Que aí você vai saber, né? O que que são cada símbolos aqui, né? Aqui são aquelas tarefinhas, né? Introdução, explicando como é que são os textos e tal. Aí quando você navega aqui, ó, eu não vou ficar indo com a seta aqui para frente, porque senão vai demorar muito chegar. Ó, você vem em conteúdo, aí cada um desse aqui tem alguns que tem umas tarefinhas para vocês ir fazendo, né, para perceber aí como é que é. Igual esse daqui, ó, quando você clica aqui, ó, ele dá um zoom, aí ele fala, né, o que que é análise textual, né, que aí você compreende o texto, até tem uma das turmas aí de vocês, eu até já comecei a corrigir lá o fórum, né, que são 2 fóruns, deixa eu só abrir aqui para... São, ó, aqui, ó, dois fóruns e a SAP aqui. Aquela apresentação, né, como o professor lá na aula que vocês tiveram no sábado, né, a apresentação lá dos slides é com ele. É porque eu achei que eu não ia ter o momento aí presencial, né, achei que só ia ter o EAD comigo, né, então o professor, acho que é o Groesk, se eu não me engano, se não me falha a memória, aí ele pediu para vocês fazerem a apresentação aí. Então, quando você vai avançando aqui, né, aí vai mostrando, é como se fosse um slide autônomo aqui, né? Agora vamos lá na atividade, né? Teve muitos aí que perguntaram, ó, aí quando você vai navegando, né, vai passando aqui, ó, por cada um desses, ó, aí vai marcando, né, o navegador, ó, o que que é uma narração, né? Aí falando que é contando uma história e tal, ó, o enredo. Aí beleza, né? Quando você chega aqui, ó, na última parte aqui, né, por exemplo, coesão textual. Aí tem a atividade 1. Aí fala aqui, ó, a partir dos conhecimentos adquiridos, né, de todo o contexto dessa primeira parte. Oh, pois não, Ariane. Oi, Pablo. Eu Sim, acho que pois não. o João estava na minha frente. Não, sim, pode perguntar aí. Tá. Não, na realidade eu já fiz todos esses passos passo a passo e a minha atividade ela não conclui. Por que será? O que que eu fiz de errado? Não, ó, é porque é o seguinte, Ah, deixa eu mudar aqui ela não fica como concluída ali igual as outras. é o seguinte, ó, quando você vem aqui em situação de aprendizagem, Uhum. aí aqui tem o descritivo, né, o descritivo da tarefa 1, né? Tem o da tarefa 2, que aí vai aparecer, aí que mostra o formato, né, em PDF. Aqui são os anexos, né, aquele relatório de ocorrência, que aí você vai formatar ele, né, trocar aquele fundo lá, né, por uma cor branca aí, por exemplo, fazer a justificação do texto, né, Sim. colocar ele alinhado e tal. Mas não era essa aqui, deixa eu ver, situação de aprendizagem. Ah, tá aqui, ó. Envio da SAP, né? Então, provavelmente você veio aqui, né? Eu Você baixou esse deixei arquivo, né? O da atividade isso. 1, não foi? Isso aí, exatamente. Aí você baixa ele, né? Aqui no SCORM. E aí você vai o quê? Vai carregar esse arquivo que você fez a tarefa aqui. Tá, ele só E vai finalizar depois que eu carregar o arquivo, então, é isso?
Isso. Aí você vem aqui, escolhe, né? Vou fazer aqui um. Aí, por exemplo, ó, artigo, né? Escolhi esse aqui. Vamos supor que isso aqui fosse uma tarefa, né? Tá. Aí eu clico nele aqui, eu ponho abrir, aí ele vai carregar aqui para o navegador, né? Aí você põe enviar e ele vai chegar para mim. Deixa eu pegar aqui uma outra turma. Aí ele chega aqui, ó, aparece esse sininho, né? Aí aparece aqui, ó, 25, por exemplo, dessa turma aqui, né, que eu tô olhando aqui, olha, 25 aprovações aguardando. Então, 25 pessoas fez isso. Baixou a atividade, né, ou atividade 1 ou atividade 2, né? E aí depois veio aqui, carregou o arquivo, né, escreveu, ó, professor, terminei a atividade 1, sei lá, por favor, corrija ela, né? Então, aí cada uma das salas, né, aí aparece. Só que para mim, né, como eu estou ministrando aula para 5 turmas, né, aí aparece de todas as 5 turmas aqui. Vou até mostrar como que aparece aqui, ó. Tá vendo? Aí aparece essa lista aqui. É porque não só do eletrotécnico, mas aparece também o de eletricista de redes que eu ministro também, né? Aí todos aparecem aqui, tá vendo? Ó? Um do Senai, ó, Guilherme e tal, Erison, entendeu? Aí, quando eu venho aqui, né? Aí, por exemplo, eu venho aqui, ó. Só um pouco. Põe aqui em detalhes, né? Eu baixo aqui sua tarefa, né? Eu venho aqui, ó. Aí eu falo, né? Ó, né, você tirou, né? A nota tal, né? Aí, às vezes, você tirou só 80% porque você errou, tal. Aí, quando eu coloco aceitar o envio, aí que finaliza, entendeu? E aí a sua nota é carregada direto lá na plataforma. Aí por isso que ela não, entre aspas, Entendi. não está finalizada, entendeu? Tá bom. Obrigada. Então, se entender aqui, ó, e baixa aqui a atividade 1, não vou aproveitar aqui, ó, por oportuno aqui. Já vou abrir ela aqui. Deixa eu só descompactar aqui. Ó, veio um arquivo, estou carregando ele aqui. Inclusive, ó, aí ele vem em Word, né? Até um aluno perguntou se tinha que transformar ele em PDF, só se você quiser, né? Mas aí, ó, vocês estão vendo que os relatórios aqui, né? Você tem que ver algum erro ortográfico. Vocês estão vendo que a formatação, ela tá, né? Ela tá grifada, tá a fonte às vezes aí, ó, tem essa aí, ó, trash boot MS. Às vezes ela vai estar diferente, né? Vai estar, ó, já esse outro aqui está em Andaluz 12, por exemplo. E esse daqui está nesse Trashbud 12. Então, vocês criar um padrão. Alcemar? Alguma pergunta? Boa noite. Oh, Eu boa gostaria de noite. saber como é que eu entro aí na web aula pelo PC, que eu não estou conseguindo, eu estou no smartphone. Ah, entendi. Você está direto pelo link do WhatsApp, não é? Isso, foi enviado Ah, para mim. não, é o seguinte, ó. Agora a gente continua aqui, tá, pessoal? Deixa eu ir aqui numa sala em que eu não entrei ainda. Você vem aqui, ó. É porque em outras turmas é bem aqui em cima, né? Você vem bem aqui, ó. Até no primeiro dia eu tinha esquecido que não era aqui, né?
Aí, como eu criei o link no Teams, né? Aí eu já sabia qual que era o link. Você vem aqui, ó, entrar. Olha, tá vendo esse livrinho aqui, ó? Aí, ó. Clique para acessar a web, né? Aí fala, né? Toda terça-feira, das 19 às 20h30. Aí quando você clica aqui, eu não vou clicar, porque senão pode até ser que caia, que eu vou entrar de novo. Aí aparece, deixa eu ver. Eu só vou cancelar aqui, ó. Aí aparece isso aqui. Aí você tem duas opções. Ou você entra no próprio navegador que você clicou, né? Ou então você entra no Teams, né? No seu aplicativo. No caso, eu, né, entrei no Teams, né? Aí aparece essa outra aba aqui, ó. Ah, entendi. Já tô conseguindo abrir aqui, tá dando certo. Beleza? Não, parece bobo, né? Mas Beleza. é porque a gente não. Eu já. Aí, beleza, ó, gente. Só para vocês lembrar aqui, ó. Esse primeiro arquivo, ele veio compactado, né? Veio zipado. Aí eu peguei, abri ele aqui, é a primeira tarefa. É essa daqui que vocês vão carregar para cá, ó. Igual a gente discutiu agora há pouco aqui, ó. Então, é essa, ó. Depois que vocês fizerem a padronização, né, desses relatórios aqui de acidente, eu sei que são alguns aqui, não são muitos. Estão vendo? Ó o estilo aqui, ó. Olha, ó, Bradley, Hand e TC, né? E ele tá sublinhado, né? Tem uns que tá em negrito e tal. Então, vocês vão criar um padrão próprio aí, né? Um padrão único. Tá vendo que esse outro relatório tá tudo em negrito, né? Vocês vão criar uma normatização aí, um padrão aí que seja com um único tamanho, né? Óbvio que no cabeçalho aqui, geralmente, pelo menos, né, os que eu já elaborei, a gente coloca uma fonte maior, né? Às vezes coloca até uma cor aqui diferente, né, para algumas informações relevantes, a gente pega e muda a cor aqui, mas aí, por exemplo, aqui, ó, você pode vir aqui, ó, aí vamos supor que ele tivesse assim, ó, que ele tivesse vindo assim, ó. Ele está centralizado, né? Aí você seleciona ele todo aqui, ó, já está justificado, né? Ou seja, está em conformidade, eu gosto de deixar essa régua aqui, ó. Mas isso acontece tanto no Word, né? Tem alguns alunos aí que até já me mandaram tarefa naquele LibreOffice, né? Mas é semelhante aqui, ó. Aí você tem essa formatação aqui, padrão. Aí, por exemplo, ó, aqui, ó, uma dica aqui, ó. Estão vendo que está aqui, né, nesse papel pardo aqui? Aí você pode vir aqui e fazer a formatação, ó, por exemplo, ó. Aí, ó, sem cores, ó, eu já coloquei, né, um padrão normal. Aí às vezes é uma empresa, sei lá, tipo a Equatorial, tipo a Enel, né? Aí daí você, né, coloca nessa formatação aqui, aí você vem, quer ver? Deixa eu achar aqui. Ah, marca d'água. Aí, por exemplo, você vem, escolhe aqui uma, né, dependendo aí da empresa, Neoenergia, Energisa, né? Aí é um documento técnico, aí tem a marcação. Uns têm o rodapé, né? O pessoal coloca nota de rodapé, ou aqui no cabeçalho. Então, vocês fazem essa formatação, essa uniformalização, né? Salvou. E aí vocês vão carregar aqui, ó. Vou até fazer, deixa eu salvar aqui. Aí lembrando aqui, ó. Vocês estão para quem entrou depois, né? Aí sempre, ó, todas as tarefas, né, das UCs, né, dessa UC e das UC subsequente, aí sempre aparece aqui, ó, envio da SAP, aí vamos supor que tivesse três, né, aparece envio da SAP 3, envio da SAP 2, envio da SAP 1. Pois não, Ivan?
Aí você vem aqui, Opa, pode perguntar aí, Ivan. Pois não. é o seguinte, tipo, da SAP 1 aí, eu fiz tudo certinho, né? Tipo, não baixei ali pela pesquisa ali, né? Pelo trabalho em si. Eu fui na situação de aprendizagem ali e tal, e pelo anexo eu fiz a atividade, né? Refiz tudo, Entendi. fiz o padrão, tudo certinho, né? Só que daí, quando o cara manda ali, daí não fica concluído. Daí eu fui Então, não era isso que no... a gente estava falando. Ele só Aí eu conclui um depois que eu dou a nota. né? Tá, Que por aí isso mesmo, ela. eu queria entender que, tipo, tu vai nos 3 pontinhos que tem do lado ali, né? Uhum, Que daí ó, tu aqui, ó. consegue ver Quer isso, ver, ó? se tá em revisão. Pra mim deu que tava inconcluso. Uma coisa Não, assim, não, completa. inconcluso é porque eu não tinha, eu não corrigi ainda. É por isso. Os únicos que eu Hum, corrigi até então foi só os fóruns aí que eu já comecei a fazer a correção. Então, ó, só para vocês lembrar, ó, vem aqui, né, envio da SAP, aí vem escolher arquivo, porque dá ó, foi esse aqui que eu baixei, ó, esse que veio, né? Aí você pega e carrega ele aqui, ó. Aí, né, o que muitos de vocês fizeram aqui, aí depois coloca enviar. Que aí vai chegar para mim aqui, né? As aprovações aguardando aqui, ó. Aí aparece seu nome, né? E aí que eu venho aqui, né? Eu baixo a tarefa que você enviou para mim, né? Aí eu te dou a nota aqui. Aí lembrando, pessoal, que as notas aí de qualquer atividade, né? Seja fórum, seja igual essa atividade aqui, né? Do anexo, elas têm um valor de 100, né? De 0 até 100, o valor máximo. Aí só depois que eu, né, dou, como se diz, o like aqui, né? E a nota aqui é que aparece que a tarefa foi concluída, tá bom? Aí ela já carrega direto aqui na plataforma. E é a mesma coisa, né? Para atividade 2. Ah, deixa eu ver Ô, aqui. Pablo, Sim, pois não. aqui é o João. Boa noite. Sim, João, pois não. Você tirou a dúvida aí no. Espera aí só um minuto aqui, que eu tô usando dois fones de ouvido aqui, peraí. Sim, Oi, tá me ouvindo? sim, tô ouvindo. Alô? Tô ouvindo. Oi? Tô ouvindo aí, João. Então, você falou sobre os trabalhos aí, até tirou minha dúvida com a pergunta da primeira moça que fez aí. Uhum. Só que agora que eu entendi que tem que formatar o texto, mudar a cor, essas coisas assim, Isso, não você está tem muito que bem explicado, né? padronizar ele, porque você viu que ele está assim confuso, né? Não parece nem ser um texto. Quer ver? Ó, eu tenho aqui um na agulha aqui. Sim, eu vi nos textos lá, tem bastante diferença. Então, eu tenho que deixar tudo padrão de cor, de tamanho de fonte, de tipo de fonte também, as Isso, normas fazer da BNT. uma uniformização. Quer ver? Ó, deixa eu. Eu Então, não eu vou ter que abri. refazer o meu, então. Fazer. Quer ver? Deixa eu só abrir aqui um. Uma pergunta. Ó, igual esse aqui, ó. Né? Esse aqui da concessionária aqui, ó. Estão vendo? Ó, Sim. tem, sei lá, tem a nota de rodapé, porque ele é um do lá da NR4, ó, o SESMIT, né? Um documento elaborado por eles, né? Que aí fala a finalidade, né? Para que tipos de trabalho, né? Quando fala que empresas contratadas e ou Sim. particulares, né? Que é da própria E outra coisa que você concessionária ou uma falou aí, terceirizada. Ah, pois não. Mas você está falou a vendo que respeito da está tudo apresentação slide, padronizado ela vai aqui, ó. ser... Sim, sim, eu vi. A respeito da Hum. apresentação slide, vai ter que ser feita em sala de aula, é isso?
Mas essa aí do slide, né? Tem o professor, se eu não me engano, acho que é Groesk. Ele faz avaliação, né? Aí vocês vão fazer a apresentação de slide, é porque eu imaginei que eu nessa UC, né? Ia ser só eu aqui, só o conteúdo EAD, né? E daí, se eu não me engano, no sábado passado vocês tiveram aula com ele, não foi? Professor Graus. Sim, a gente fez uma atividade lá. Aham. Foi a da apresentação, não Só foi? que aí isso, mas a gente fez uma outra atividade lá, não essa apresentação da SAP. Ah, sim. A gente vai chegar nela aqui, né? Mas aí você Tá, entendeu, né, João? Aí você faz entendi. a padronização, né, para o documento. É igual eu falei, ó, se for de uma empresa específica, geralmente eles colocam a marca d'água, ou então colocam um logo aqui, né, igual esse daqui da CELG, já que é um documento da segurança do trabalho, né, geralmente eles colocam o símbolo, aí coloca aqui, ó, elaborado, ó, e a data, a revisão, né, a paginação aqui, né, sempre você tem um tópico aqui, né, o tópico 1, né, ele vai ser tratado até o final desse parágrafo aqui, né, e daí, aí cada um, né, aí às vezes coloca uma formatação diferente aqui, né, aquele Vzinho de cheque, né, e aí depende, né, do tipo de formato. Ou seja, você trazer uma uniformidade aí para o documento, ainda mais se é um documento corporativo aí, né. Tá, então eu vou ter que refazer os meus. Aí, como é que eu faço? Eu apago os que eu enviei e dá para reenviar de novo, Não, direto? dá para você enviar de novo, sim, Tá. por esse E mesmo até que dia processo. tem que fazer isso? Esse mesmo processo. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando que ela vai finalizar essa? Com licença, boa noite. Sim, boa Aqui é o noite. Jonathan de Caxias, tudo bem? Sim. Olha só, eu acho que até hoje a entrega dos trabalhos aí para nós, da SAP. Só que aí... Não, né, não. Não? Não, é só o fórum. O fórum tá para hoje, né? O fórum tá para Esse hoje. daqui, ó, o fórum 1, né? A Certo. SAP 1 é até 25/4. O fórum 2 é 2/5. Tá. E a atividade. É porque aqui eu coloquei. Eu tenho até que modificar lá, pedir pro Leonardo. Então, Ele tá como postagem e apresentação, mas é esse aqui, ó. Envio da SAP 2. Tá. A gente vai ver aqui. Então, só pegando o gancho aí. Sim. Então, nós temos que formatar ele como um documento mesmo. Sim. Fazer Né? Colocar todo o numa comentário mesma como fonte, documento. né? Isso. Sim. Você está vendo que estava meio caótico, né? Aqui, Sim, ó. dentro daqueles textos. Eu até formatei como padrão ABNT, mas nós temos um grupo aqui que somos conhecidos aqui, que temos umas 5, 6 pessoas. Formatamos como um padrão ABNT, mas sem logotipo, sem... Não, assim, foi como se diz. Eu só dei a ideia, né, em conformidade com os que eu já... Sim, sim. Com os que eu encontro aí no mercado, né? Mas, assim, você formatando, deixando ele inteligível aí, né? Vendo se a concordância está ok, né? Sim. Por exemplo, se é um relatório de acidente, ele vai estar contando ali uma história, né? Sim. Aí geralmente, né? Quem que, ó, e ao atender a reclamação, vamos pegar isso aqui de exemplo aqui, né? Ao atender reclamação de falta de energia, compareceu ao local. Mas quem que atendeu? Quem que compareceu? Mas aqui embaixo está falando, né? Técnico responsável pelo turno, Wagner Romão. Então, provavelmente é ele, mas o bom é você falar. Geralmente, ainda mais quando, por exemplo, você está os eletricistas de distribuição, né? Eles ficam de plantão. Aí lá no documento padrão mostra, né? Na Sim. verdade, ele já está até formatado, né? Como uma APR, uma análise preliminar de risco. Sim, E aí sim. você coloca tudo, né? EPI, EPC. Sim. E a ideia é essa. Eu sou eletricista de distribuição aí. Ah, sim. Aí, Então, não, então você já sabe, né? Como é que é o
Nós até conversamos entre nós para fazer um trabalho em cima do... Só que nós não sabia se era coerente, né? Nós até tinha entendido, mas não sabia se era o que o Senai pedia nesse momento. Se era justamente voltado, bem elaborado, ou só para corrigir aqueles textos. Era essa a nossa dúvida. Isso. Além da correção, né, se houver aí, é porque aqui está muito vago, né? Quem compareceu ao local, né? Vago, sim. Aí, assim, a gente intui que seria o técnico o responsável aqui pelo turno, né? Mas geralmente, ainda mais você que é da área da distribuição aí, né? Mas geralmente uma equipe pequena tem, se eu não me engano, 3. Aí um é o chefe de equipe e os outros é que vão, né, executando aí, alternando. É um pouco diferente. Aqui é 2 eletricistas, né? É dupla, né? Maioria que nem para no nós. mínimo, isso, no mínimo é Isso. dupla. Aí tem equipe pequena, equipe média, né? Sim. É só Mas o único. compreendi. O único que ele vai sozinho, mas ele não é nem classificado como eletricista. Eu não sei se tem essa função aí, ele chama, por exemplo, aqui chama negociador digital. Daí ele pega, em vez da pessoa ir no VaptVupt, né, ele vai até com maquininha, né, tenta, chama a pessoa, né, se ela não aparecer, ele vai, identifica, né, a unidade consumidora, e daí ele faz o desligamento do disjuntor, né? Sim. Aí nem Aqui, eletricista ele precisa ser. Sim. Aqui para nós tem os agentes comerciais que se faria a leitura e a entrega, né? Das contas e teria daí o eletricista que fazia o corte no disjuntor. Esse seria um corte no disjuntor para nós, teoricamente. Porque assim, tem vários, pelo menos aqui tem vários níveis de corte, né? Sim. Primeiro seria esse, né? Que aí ele nem eletricista ele precisa ser, né? Aí daí ele faz o desligamento e coloca uma tag lá, né? Aquele casca de ovo, né? Que é aquele que se você tenta tirar, aí dá para ver que ele foi violado, né? Não, show de bola. Muito obrigado aí pela resposta. Pois não, Alcemar. Agora eu interpretei aí a situação. Eu fiz do papel pardo mesmo, mas eu fiz, tudo no cronograma, né, da atividade, relacionando. Tá com uma microfonia aqui, não. Vou ter que desligar. Bom, enquanto o Alcemar tenta aí, quando você estiver livre aí, você fala aí, Alcemar. Então, aí, né, esse aqui é o documento, né, que vocês carregam. E daí, tem muitos que perguntaram, professor, como é que eu vi a atividade, né? Tem muitos que chegaram a esse ponto aqui, né? Não, eu vi que tem atividade aqui para eu fazer, né? Até, igual o colega perguntou aí, eu entendi que tinha que fazer a correção, mas não entendi que tinha que fazer a formatação, né? Então, assim, onde estão as instruções? As instruções, elas estão em 2 lugares. Ela está aqui, né, no próprio score. E também aqui, ó. Em conteúdo aqui, ó. Não é o conteúdo, não. Aqui, ó, situação de aprendizagem. E aqui é o descritivo, ó. Vocês podem até baixar, né, ele. E aqui é o descritivo. Vou até dar uma diminuída na tela. A gente vê os dois em perspectiva aqui. Aí aqui é que efetivamente está dando a instrução aqui, ó. Aí fala, né, conta a história, né, Pedro, um jovem tímido, né, falava pouco. Aí daí no final, né, aqui, ó, já vamos, como se diz, para a gente não perder tempo. Alcemar, se você já conseguiu resolver o problema no microfone, pode perguntar aí. Opa, resolvi. Assim, ó, eu fiz a formatação do papel, não troquei, fiz errado, né? Ficou no mesmo papel pardo. Mas eu entendi a situação ali sobre ter nome, ter, né,
O professor está conversando, tem nome, horário, data, empresa, isso aí entendi tudo. Até coloquei nos relatórios. Igual eu vi aí no relato aí dos fóruns, né, alguns relatos aí, né, eu gostei de um aí que falou, né, tem que ter uma coesão textual, tem que ter, não, e eu achei interessante que ele falou, né, educação, né, é interessante, né, por exemplo, imagina você enviar um e-mail, ou então você chegar no ambiente e falar, ô, faz isso aqui para mim agora, né, até o jeito, né, de você falar, até eu citei aí, né, o Dale Carnegie, né, que no best-seller dele aí, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, aí ele fala, ele tem um ditado lá, né, não, se você quer mel, né, não espante a abelha, né, então você, além de ter coesão textual, né, além de passar aqui o relato, né, de forma coerente, né, dependendo, né, se couber aí no documento, no documento, até na entrega desse relatório, que antigamente você tinha aqueles papéis, acho que eu até mostrei na aula passada, que os papéis padrões, que aí tinha aquela numeração, né? E aí você escrevia ali, você fazia tudo à mão, né? Hoje em dia o pessoal faz no tablet, né? Ou no tablet ou no smartphone, né? Que aí já tem um formulário padrão que você vai clicando e aí aonde tem um campo de escrita, né? Você pega e faz a digitação, né? Geralmente está assim hoje. Mas assim, se couber, né? Você, ó, ô fulano, né? Por gentileza, faça isso, né? Não, né? De antemão, muito obrigado, tal. O relatório, né? A entrega lá sei lá, de um material lá específico, se deu assim, assim, assado, né? Por gentileza, verifique esse relatório para mim, né? Por exemplo, lá na segurança do trabalho, quando a gente faz uma perícia, né? Aí é egrégia vara, né? A gente usa alguns termos aí que são próprios do direito, né? E também como se diz, de bom trato aí com o interlocutor, né? Então, aqui, ó, voltando aqui, né? Para a gente não ler toda a situação aqui, ó, já vamos aqui na conclusão, né? Então, aqui é que está a instrução da tarefa em si, olha, como precisava resolver o problema, né? Aí, ó, Pedro sinalizou. Vocês percebem que até o documento aqui, que o contexto, né? Ele não está justificado, ó, tá vendo? Ó? E tá tudo estranho, né? Esse aqui tá em PDF, né? Mas se ele tivesse um Word aqui, você vinha aqui e aí geralmente você vem aqui, ó, nesse justificação aqui, ó. Aí, ó, como precisava resolver o problema, Pedro sinalizou a situação para Márcio, que reconhecendo a necessidade de mais organização e coerência nos relatos de acidente, né? Tipo igual esse primeiro aqui, né? Quem que, olha, ao atender a reclamação, que às vezes esse aqui é o RT, né? Ele é o responsável técnico, vamos supor, pelo turno ali, né? Mas às vezes quem que fez o atendimento dessa reclamação é quem, como se diz, não foi o chefe de equipe ou o responsável técnico por aquele plantão, né? Às vezes foi o eletricista, né? Ah, o fulano de tal, eletricista de distribuição da concessionária tal, né? Equatorial, por exemplo, né? Atendeu a reclamação de falta de energia, compareceu ao local, né? Se você não colocou o local aqui, né? Vamos supor que tivesse colocado aqui, apareceu no setor, sei lá, setor dos funcionários, né? Rua, sei lá, Rua 10, né? Se você já citou o local aqui, aí, ó, compareceu ao local supra, né? Ou supracitado. Então, são esse tipo de linguagem que você pode colocar aqui, ó, retirar esse grifo aqui, às vezes, não, esse sublinhado aqui, ó, tá estranho, né? Não. Às vezes, vamos supor, tava tudo ó, alinhado aqui com a direita, né? Aí você vem aqui e justifica, né? Igual eu fiz a mudança aqui do pano de fundo, né? Então vocês vão fazer a correção, né?
dos erros aí ortográficos que eventualmente pode ter, né? Então, a demanda aqui que vocês têm que fazer, ela geralmente está aqui, ó, no descritivo da situação 1, que foi essa que eu baixei aqui. Agora vamos ver a 2 aqui. É na mesma pegada aqui, pessoal. Deixa eu abrir mais aqui que o... Aí, geralmente, é quando você entra no submenu, né? Que é igual isso aqui, ó. Situação de aprendizagem, né? Onde que tem o... Esse aqui tem uns exemplos, né? Que inclusive é o PDF desse do Word aqui que vocês baixam para enviar, né? Então ele aparece, não aqui, pelo menos, não tem a opção de você colocar ele como lista, né? Ele aparece com esses quadrados aqui. Aí vamos lá na atividade 2 aí. Tem mais alguma dúvida, gente, da atividade 1? Aí aqui vocês têm um contexto 2, né? Tem esse videozinho aqui. Os conceitos essenciais aqui, ele vai contar a história aqui, né? É o texto dissertativo, até já comentei, já fiz um spoiler aí na aula anterior, né? Que aí você tem um tema, geralmente, aí esse tema, no primeiro parágrafo, a gente coloca os argumentos, né, que vão sustentar esse tema, né? Ou às vezes você está... Porque geralmente, dissertação, você está defendendo alguma coisa, né? Mas pode ser que você, né, esteja, em vez de defender, você esteja atacando, né? Ou você pega o tema e cada argumento você lista no primeiro parágrafo, cada argumento que sustenta ou que ataca, né, aquele tema que você quer, né, ou sustentar ele ou atacar, né? E aí vamos, é igual eu citei, né, lá no Enem, o ideal é você pegar dois argumentos, né? Porque senão não vai dar, se não me falha a memória, né, nas 45 linhas, né? Então, aí, geralmente eu faço só dois argumentos, né? Então, o tema, mais dois argumentos no primeiro parágrafo. Aí, os parágrafos subsequentes, né? Aí eu vou ter mais dois, porque cada parágrafo eu vou utilizar para defender o argumento, né? Que ou ataca aquilo que eu estou querendo atacar, né? Uma perícia, por exemplo, né? Eu querendo dizer que um trabalho lá não está em conformidade, sei lá, com a NBR 5419, que trata lá sobre sistema de proteção contra descarga atmosférica, e que segundo o volume 2, né? Porque antigamente só tinha um volume, né? Aí hoje em dia a versão, acho que é de 2015, ela tem 4 volumes. Aí, sei lá, o volume 2 ele fala de configurações das cordoárias. Eu estou chutando aqui que eu nem lembro qual que é. Daí você vai atacar, né, ou defender, né, se está em conformidade ou não está em conformidade. E daí, né, 3 parágrafos, né? O segundo parágrafo atacando ou defendendo o argumento 1, o terceiro atacando ou defendendo o argumento 2, e daí já o quarto parágrafo você faz a conclusão, né? Interligando, né? E dando uma solução, né? Se você está defendendo dando uma solução, ou você, né, expondo, né, não, né, não tem como esse cidadão ter a percepção adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade, ou, né, por exemplo, igual eu citei, né, tem um negociador digital aqui, né, que o colega falou que tem outro nome aí, né, agente comercial, né, aí, por exemplo, o agente comercial ele fez o corte de energia, né? Ele fez aquele famoso retirado dos bornes, né? Deixa eu pegar um desenho aqui que fica mais simples a gente. Só um minuto aqui.
Deixa eu só ir aqui nele em específico. Se eu ficar descrevendo demais, né, e fica muito vago aí. Mas eu lembro que na engenharia elétrica eu sofria demais. Como eu tinha feito o 2º grau colegial, então eu não sabia patavinas. Quando falava de correção de fator de potência, eu falava, isso é de comer ou passar no cabelo? Ah, achei aqui. 04. Por exemplo, um dos cortes aí, né, que são feitos é você vir aqui simplesmente, ou você desconecta aqui, né, você utiliza aqui ou a chave de fenda, ou a chave Phillips, aí dependendo aí do parafuso, né, com a ferramenta adequada, você retira aqui os bornes, né, e aí faz no caso do borne superior aqui, e daí você passa tem uns que passam a fita isolante na parte viva, né, na parte que foi descascada aqui, protege ela e coloca aqui nova. Ele só coloca aqui, porque mesmo se você acionar ou desacionar aqui o disjuntor, você concorda que ele vai estar protegido, né, por uma fita isolante aqui, né, sei lá, só pega uma de alta fusão, e daí ele não faz o aperto, ele faz só a colocação e faz a isolação da ponta, né? Então, um dos níveis aí do corte, aí tem aquele, se eu não me engano, acho que 3 meses aqui, em 3 meses do não pagamento, o pessoal tira o ramal aéreo, geralmente é ramal aéreo, né? Aí ele retira o ramal aéreo e retira o medidor de energia. Então, um dos cortes é esse. Aí vamos supor que o agente comercial, né, ou negociador digital, como ele não é eletricista, então ele pode vir só aqui, igual o BA1, né, que eu comentei na aula anterior, né, que é a pessoa inadvertida, né, que não tem conhecimento, né, e não é nem qualificado e nem habilitado, né, para poder fazer manutenção ou instalação de circuitos elétricos mediante, né, a OS, né, a autorização aí da empresa. Então ele não pode vir aqui e fazer essa desconexão, né? Porque se acontecer qualquer acidente com ele, a concessionária, né, a terceirizada a qual ele presta serviço, ela é corresponsável. Por quê? Porque ela, como se diz, deixou ele fazer esse corte de energia aqui que ele tem que manejar. Ah, não, é baixa tensão, não vai dar nada. A estatística, os maiores índices de acidente inclusive na baixa tensão. A baixa tensão, por o pessoal achar, não, a baixa tensão é fraca. É até bom de vez em quando a gente tomar um choque para a gente ficar esperto, né? Tem muito. Não sei se vocês já escutaram esse comentário, né? Então, não vai dar nada, não, né? Então, esse agente comercial ou esse negociador digital, ele só pode vir aqui e fazer o desligamento, né, do disjuntor e, no máximo, colocar um lacre aqui. Ah, mas aí é fácil, é só arrancar o lacre. Não, beleza, se ele arrancou o lacre, e aí a concessionária, depois, na próxima leitura, ela viu que foi violado, aí ela vai tomar as medidas, né, que é a multa, né? Aí tem a multa para o monofásico, para o bifásico, para o trifásico e por aí vai, né? Mas ele não pode de forma nenhuma nem abrir essa tampa. Ele só pode vir e desligar. Aí lá no relatório você fala, né, de forma dissertativa, né, que o fulano de tal, né, da função, né, o Código Brasileiro lá de Ocupações, em conformidade, né, com o Código Brasileiro tal, ele não tem atribuição para fazer manutenção em circuitos elétricos, porque ele não é eletricista, né? Então, a atribuição dele vai só o quê? Só ao desligar, né, o chavear, né, ou desligar ou ligar o disjuntor e colocar o lacre, né? Aí isso poderia muito bem, né, ser um argumento aí do advogado do reclamante ou do advogado da reclamada, por exemplo. Então, aqui, ó. É que ele fala, né?
esse Prezi que eu não conheço, só conheço o LibreOffice e esse aqui. Vamos lá, na atividade 2. Ó, o trem foi para trás de novo. Ah, entendi. É porque ele não tem nada para baixar. Agora que eu... prepare a apresentação de slide baseada... Assim, dúvida, o professor, o Groesk, ele pediu para vocês fazerem essa apresentação? Ele falou que ia ter apresentação, mas não deu o tema porque ele ainda não sabia que tema era. Entendi. Então, olha, ó, prepare, vamos lá então. Vamos lá no descritivo aqui, ó. Aqui, ó. Então vamos lá, vamos aproveitar que já... Olha, ó, dias depois, olha, ainda pensando sobre o fato, Pedro conversou com Márcio sobre a dificuldade que ele teve em realizar a primeira tarefa, né? Fazer lá a correção, fazer a padronização, né? Dos documentos. Aí, na conversa, pedi ao seu supervisor que lesse os relatórios de pesquisa e pensasse em uma forma de solucionar o problema. Aqui, ó, vamos lá. Ao perceber a preocupação de Pedro, o supervisor solicitou que ele desse a sua opinião sobre o que deveria ser feito, né? Surpreso, mas seguro, o técnico sugeriu que fosse organizado um treinamento. Então, vocês vão... um mini treinamento, ó, de comunicação oral escrita, no qual os colegas pudessem desenvolver as habilidades de ler, interpretar e escrever, né? Então, a apresentação em si é vocês falar dos elementos básicos. Ah, tá aqui, ó. Joguei para outra tela aqui. Deixa eu achar aqui. Estão vendo aqui, ó, que na apostila de vocês, ó, aí tem os elementos básicos aqui. Deixa eu dar uma diminuída. Vai dar comunicação, né? As técnicas aqui. Então, vocês vão falar sobre cada elemento desse aqui, ó. Aí, relatório técnico, estrutura. Aí tem a pesquisa na internet, né? Precisam fazer um treinamento, um mini treinamento, assim como, né, a gente faz, sei lá, treinamento lá de NR10, um de NR35, né, que é trabalho em altura, né? Aí, geralmente, né, a gente fala primeiro das regras, né, em conformidade com a norma lá do trabalho, né? A gente pega cada item, né, o que que é, vamos supor aqui, ó. Vou achar ele aqui que eu deixei ele aberto. Aí sempre, vamos supor, né, sei lá, trabalho em altura, né, NR33, trabalho em espaço confinado aí, não, em altura é 35, né, em 33, espaço confinado, ou NR10 aqui, né, serviços, instalações, né, e segurança, né, na parte da eletricidade. Aí sempre tem isso aqui, ó, objetivo e campo de aplicação, medidas de controle, só que tudo é de cunho geral, né? Por isso que o próprio, né, a Secretaria Especial do Trabalho aí, ela para a maioria aí das normas, ela elaborou um documento que ajuda você a interpretar, né? Porque um texto simplesmente aqui, né? Você tem um texto em que às vezes você não tem imagens, até ele dá exemplo aqui. Eu não estou dizendo que vocês são obrigados a colocar, por exemplo, uma animação quando couber, ou no lugar dessa animação colocar um vídeo, né? Como se diz, a gente tem que alternar até para manter a atenção da quem a gente está dando treinamento, né? A gente pode alternar, a gente, por exemplo, fala
geralmente o que é que eu faço? Eu falo um tópico aqui, né? Vamos pegar esse daqui, ó, o 10.2.4, né? Estabelecimentos com carga instalada, ele está falando estabelecimentos, seja, aqui no caso é comercial ou industrial, né? Com carga instalada superior a 75 kW, ou seja, é a potência total aí dos equipamentos, né, que compõem essa instalação, devem constituir, ou seja, você fazer e manter um prontuário das instalações elétricas aqui. Aí, se eu simplesmente coloco lá no slide, né, coloco essa frase aqui e leio, beleza, vocês entenderam, mas aí eu pego e posso mostrar um prontuário em si, propriamente dito. Eu até deixei aqui um na agulha aqui, para vocês terem a dimensão do que é um prontuário das instalações elétricas. Aí, por exemplo, ó, aí tem aqui a apresentação, eu peguei esse aqui da Vivo aqui, né? Essa CCC é uma estação radiobase, ou seja, é o transmissor de sinal né, de comunicação móvel, aí, né, de celular. Então, ó, dentro dele ó, tem os objetivos, as características da edificação, né? Geralmente a característica, o pessoal coloca, né, sei lá, 2 pavimentos, 3 pavimentos, 4 pavimentos, ou então, né, ela é térrea, o tipo de entrada elétrica, né, a medição. Então, você faz, né, esse relatório aqui, ó, igual esse daqui, ó, tem identificação da empresa, né, endereço, o CNPJ, e quando até cabe também, você coloca né, o tipo, né, que tipo de empresa é essa, né? É uma concessionária de energia? É uma concessionária de telefonia, aí, por exemplo, e por aí vai, né? A natureza aí dessa empresa. E outra aqui, ó, dessa forma, buscamos apresentar um resumo, né, um descritivo, ó, das especificações das características elétricas, iniciando da subestação de energia, né? E esse prontuário existe porque ela é maior do que os 75 lá citado, né? Então, se na apresentação eu só colocar aquele texto e não mostrar um exemplo, ou até mesmo um vídeo, né? Esse aqui é o vídeo quando a gente fez a vistoria de uma subestação. Aí você fazendo essa interpolação, né, entre texto, vídeo, imagens, aí você causa o quê? Um maior interesse e até mesmo um maior entendimento aí de quem tá assistindo o treinamento, aí, por exemplo. Alguém tinha levantado a mão aí? Alguém queria fazer a pergunta? Eu sei que alguém levantou a mão aí. Oi. Sim, pois não. Eu queria saber sobre os 5 relatórios, né, que foi feito. Que, na verdade, eu errei, né? Na parte sim. do papel, errei um monte de coisa. Aí eu tenho que fazer uma tese sobre os cinco relatórios e os seus erros, né? Sim, aí, né, é igual eu estou exemplificando aqui, né? Aí você mostra, né, por que que esse texto ficou nebuloso, né? Por que que acho que até ainda está aberto aqui, deixa eu ver. Né? Peraí, só um pouco. Né? Aí lá na apresentação ou no PowerPoint, né, aí você coloca, né? Por que que, né? Por que que esse relatório, o relatório número 1, né? Por que que aqui está escrito, né? Ao atender a reclamação, quem que é esse cidadão, né? É o responsável técnico? Aí daí você faz a apresentação, né? Coloca lá no PowerPoint, mostrando esses pontos para o pessoal. Aí daí até um aluno me perguntou, eu tenho que colocar animação? Se couber, se você, né, puder fazer isso, e se esse for um recurso válido para você poder fazer essa apresentação, ok. Se não for, né, igual eu falei, né, às vezes até para num treinamento, ainda mais, igual eu expliquei aqui, né,
de uma norma aí do trabalho, né, que ele é extremamente descritivo, né, um texto. Aí você faz essa interpretação aí para o pessoal conseguir visualizar. A gente utiliza recursos audiovisuais, né, o vídeo, a foto, né. Mas basicamente é isso mesmo, Alcemar. Você vai colocar lá na apresentação os argumentos, né, o porquê que, né, por que esse relatório ele não está com a cara boa. Aí você fala, ah, não, é porque ele não está justificado, né? Ah, é porque ele está todo, né, o fundo aí é pardo, né? Ele não está o padrão, vamos supor que ele é de uma empresa X, né? Então vocês vão tecendo aí sobre, é 5, né? É É sim. 5 tipos, isso Na mesmo. verdade, eu fiz Aí é transportar para o PowerPoint e transformar no mini treinamento, né? Como que vocês poderiam, né, vocês na qualidade aí de trabalhadores aí numa concessionária de energia, fazer um relatório melhor aí. Sim. É isso mesmo, Alcemar. Você pegou no cerne da questão aí. Eu fiz uma conclusão sobre os relatórios, só que eu enviei junto na SAP 1, né? Seria então. E eu fiz os Não, slides. você tem que enviar no 2. Tem muitos que enviaram por aqui, ó. Sim, no 2. Enviou até por essa mensagem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, que senão não aparece, ó. Geralmente, ó, tem esse aqui, mensagem. É como se fosse... Pessoal, tem um áudio aí vazando aí. Arrombado, caralho. Me chama mais uma vez de criança, seu filho da puta, arrombado, filho da puta, vagabundo, cachorro. Vai chamar mais de criança, então. Cachorro do caralho, filho da puta. Pessoal, tem... Aqui não é, aqui é... Não, obrigado aí, pessoal. Não, beleza, eu desliguei aqui, é porque tinha muito áudio aqui. Então, ó, tem muita gente que envia por aqui, ó, por essa mensagem. Porque tem esse de baixo aqui, ó, Arrombado, caralho. Me chama mais uma vez de criança, seu filho da puta. Professor Pablo, tá no mudo. Eu tive que ativar o mudo de todo mundo aqui para conseguir silenciar quem estava com áudio. Professor Pablo tá no mudo. Eu acabei me mutando, né? Não, fui eu mesma que mudei todo sim. e silenciei não, beleza. Beleza, muito obrigado, viu, Ariane? Nada. Então, ó, muitos enviaram aqui, ó, a tarefa por aqui, ó, por essa mensagem aqui. É uma espécie de inbox aqui no e-mail. Vocês têm que enviar por aqui, ó, envio da SAP 2, igual apresentação por aqui, ó, viu? Aí faz do mesmo jeito, vem, né, acha o arquivo aí que você fez, né, do mini treinamento, e daí me envia, tá bom? Envia por esse aqui, ó, envio da SAP, né? Aí a 1 vocês vão enviar por aqui, né? E o 2 por esse. Tem muita gente que me envia por essa mensagem aqui, ó, porque vocês estão vendo, ó, tem o chat aqui embaixo, aqui, ó, na tela. Tem essa caixa de mensagem aqui. E tem o envio por aqui, ó. O ideal é que vocês enviem por essa aba aqui, ó. E aí na hora que eu corrijo, aí já automaticamente a nota de vocês já é carregada, tá bom? Então tá, pessoal. Por hoje é só. Tem mais alguma dúvida aí? Eu creio que... Hein, professor? Sim, pois não. Tá, daí o slide não precisa mandar. O slide é Não, só... então, aí a tarefa 2 é o mini treinamento lá. Vocês fazem um slide lá, mostrando, né, os erros, daí manda os no... erros, entendeu? Tá, sim, entendi. Valeu. Aí se você achar válido, você coloca, né, um vídeo, né? Aí é óbvio, né, que quando a gente carrega um vídeo, se eu não me engano, ele fica lá na mesma pasta.
Mas só, né, você coloca lá, só o quadrado lá, o vídeo sobre, sei lá, professora de português X falando sobre, né, técnicas de dissertação, né? Isso seria uma coisa válida. Vocês fazem um slide lá e carrega aqui, ó, né? Envio da SAP 2. Bom? Sim. Professor, Sim, pois não. Professor. eu queria tirar uma dúvida, tipo, eu posso pegar para fazer ali o slide, eu tenho que pegar cada um dos relatórios e apontar os erros deles, tipo, Isso, essa é a ideia. pego o primeiro relatório, daí tipo, abaixo dele ali eu disserto Uhum. ali o que eu achei Aí de você errado. fala, isso, os pontos, né, ponto positivo, ponto negativo que tem nesse relatório, relatório 1, relatório Isso, daí 2 eu e por aí vou vai. abaixo, Isso seguindo mesmo. o slide, pego o relatório 2 e aponto os erros daquele relatório lá. Sim. É isso? Beleza, então, obrigado. Certinho, pessoal? Então envia aí que eu... Tá, pessoal? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Eu acredito que hoje, né, a questão aí de envio de atividade, né, onde encontrar as atividades em si, né, que vocês vão fazer a modificação do documento, enviar, onde encontrar o descritivo, né, acredito que a gente sanou essas dúvidas hoje. Daniel, acho que é o Daniel, quer perguntar alguma coisa? Isso, uma dúvida. Sim. É o seguinte, na SAP1, tá? Eu fiz exercício no começo do mês já. É aquela correção do relatório de acidentes, correto? Uhum. Tá. E o SAP2, no caso, peraí, deixa eu olhar aqui como é que eu fiz. Isso é a apresentação. O SAP2 é Essa aqui, ó. Tá. É que, tipo assim, ó, tem um relatório final para fazer, que é para mostrar os erros que tinha nos relatórios, mais os slides, isso? Então, não, os erros são no próprio slide, entendeu? Aí, porque esse aqui está em formato de documento, né? Tá o relatório em si. Aí lá no slide você vai montar, né, essa apresentação. Quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui de uma. Não, é porque, tipo assim, eu mandei no caso de 2 arquivos, eu tinha entendido que era 2. Porque, tipo assim, era um Não. relatório final, tá, que Não, é esse aqui, ó, por exemplo, ó. Eu peguei aqui essa minha apresentação aqui, né? É você pegar cada um desses aqui e montar, né? E montando os slides e mostrando aqui, né? Como se fosse um mini treinamento, entendeu? Sim. Esses daqui, né? Aí você coloca, né? Aí você faz a formatação, né? Aí, como é você que está dando treinamento, aí você coloca seu nome e tal, sobre o que que é, né? É o quê? É relatório de acidentes, né? Você pode vir aqui e colocar, né? Teoria, né? De elaboração de relatórios de acidente, inconformidade, né? Você pode até, igual um colega citou aí, ele deu uma olhada aí nas NBRs, né, de publicação de trabalhos, né? Tem isso. Aí igual esse aqui, ó, eu fiz uma apresentação que fala, né, sobre prontuário das instalações elétricas, por exemplo, né? Aí eu coloco a minha identificação, coloco o que que é, né, que é a teoria na parte de segurança do trabalho. Aqui, por exemplo, ó, ficam todos os 18 itens, né, que são citados aí na NR10. Então, aí essa é a ideia, ó. Aí é vocês fazerem um slide tipo esse daqui, só que colocando, né, como que você vai elaborar esse relatório aí, a otimização dele, né, do relatório de acidente. Mas não tinha outra tarefa relacionada a isso, dizendo que assim, ó, apontar os erros, tipo assim, ó, eu refiz o relatório com toda a correção de português ali. Então, você fez a correção primeiro, né, que foi nessa Sim. folha aqui, né? Sim. E aí depois, né, você vai fazer a apresentação, igual essa aqui que eu mostrei, né? Mostrando, né, o que que você fez de correção, né? A forma correta, né, de se comunicar, né? Uma padronização,
Porque tem uns aqui, ó, que principalmente esses últimos aqui, ó, tá bem caótico aqui, ó. Como se diz, a tipografia aqui, ela tá muito pequena, né? Às vezes o formato aqui da letra não seja o ideal, né? Você coloca um outro tipo de fonte, né? Igual tá essa daqui, ó. Frese UPC, aí às vezes, né? O ideal é você colocar tudo em um padrão só. Igual esse último aqui, ó. Ele tá numa espécie de letra cursiva, né? Sim, sim. Então é Tá isso, a apresentação é assinado. isso. Entendeu? Beleza, gente? Tá, e outra dúvida. Se eu mandar um exercício e ele não tiver de acordo com o que vocês esperam, como é que eu vou saber se ele foi corrigido, se eu tive a nota esperada ou não? É enviado alguma... Né, geralmente eu corrijo e já envio o feedback já para você e aí você pode enviar novamente, tá bom? Tá bom, então. Só para saber, sim. Até a finalização da UC. Esse Isso. feedback eu encontro aonde, no caso? Hum? Esse feedback eu encontro aonde? Não, é na próprio, no aqui, ó, na hora que eu... Por exemplo, eu venho aqui, né? Igual o Guilherme me mandou aqui, ó. Aí eu pego e escrevo, né? Não, ok, não está em conformidade, né, com as normas, né? Ah, não, você fez de errado isso e isso. E aí na hora que eu publico aqui, aí ele finaliza o ciclo e já te manda o feedback, você já sabe sua nota, já sabe se tem que você refazer de novo. Geralmente eu coloco assim, sugiro você refazer a tarefa porque você não fez a formatação completa, né? Igual o Alcemar, ele citou aí, né? Que ele fez algumas correções, mas ele não fez todas aí, né? E que ele vai refazer, por exemplo. Sim, Tá sim. bom? Tá bom. Aí eu achei que eu estava compartilhando, eu não... tava só mostrando eu aqui, né? Acho que eu tinha parado de compartilhar aqui a Sim, tela. sim, tá só você na tela agora. Não, foi mal, deixa eu compartilhar aqui novamente. No que eu Com mostrei licença novamente aí, Pablo. aqui, ó. Rapidão aqui. Eu achei que eu estava mostrando aqui, desculpa, viu? Com licença novamente aí, de repente, assim, acho que pois não. vai ser nossa pergunta aí também. Uhum. Nós postamos o fórum de discussão lá na caixinha de diálogo que abre lá. E ele aparece para nós como sobre revisão. Caixinha azul ali sobre revisão. Tu consegue visualizar se ele foi algum desses nossos para você ou não? Não, os únicos que eu corrigi já foi fórum, viu? Nenhuma SAP ainda não corrigi, não. Sim, os fóruns, Tá bom? pois é, só que ele aparece para nós como revisão. Ele fica igual, como corrigido, ele fica sobre revisão também, não? Não. O meu tá sobre revisão. Deixa eu pegar um aqui que eu sei que eu corrigi. É que eu acho que nenhum foi corrigido ainda, né? Que nem ele falou, né? Isso. Quer ver? Esse aqui eu tenho praticamente certeza que eu corrigi. Ó, esse aqui eu corrigi. E cada um, né, até eu fiz comentário nesse aqui, nesse primeiro aqui, mas das outras salas eu não corrigi ainda não, tá? Não, tá ok então. Fechou. Aqui o fórum de discussão aparece aqui que foi corrigido já também. Já, né? É porque para alguns aí já, para a turma de Gravataí já deve estar aparecendo como corrigido já. Tá bom? Aí só lembrando aí, é porque eu tinha descompartilhado a tela aqui, né, pessoal? Foi isso aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Aí eu pego e escrevo, né? Porque eu achei que eu tava mostrando aqui para vocês. Aí eu vou, escrevo, né? Ah, não, parabéns, você fez bem. Não, você fez essa parte aqui, você, né, formatou bem, mas você esqueceu de tirar o pano de fundo pardo, por exemplo. É bom você colocar o branco. Sugiro você fazer ele novamente. Aí vamos supor que você fez quase tudo, eu atribuí, sei lá, 90 para você. Aí você pega e envia novamente
eu vejo a correção, né, dentro aí do prazo do término da UC, né? E aí eu pego, aí na hora que eu coloco a nota e coloco o feedback aqui, aí eu aperto aqui e a nota já vai para você, tá bom? Sim. Então tá, pessoal. Fiquem com Deus. Já vou deixar renderizando aqui para já deixar disponível a segunda aula para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí.